Olá, meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez com vocês, pastor Wanderson Medeiros, para trazer mais um vídeo sobre a Bíblia Sagrada. Um assunto e um versículo muito lido, muito ouvido, mas que muitas das vezes nós interpretamos ou entendemos de forma errada. Escrito está, mas nem sempre está da forma que nós conseguimos compreender ou entender. Escrito é uma coisa, agora entendimento ou interpretação pode ser completamente oposto do que realmente você já ouviu. Bom, o texto é aquele texto que está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33. Está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos um costume de ler e entender de forma diferente. Ou seja, nós citamos assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não é escrito as demais coisas. Pode ser que alguma tradução esteja. Na realidade, eu não pesquisei se outra tradução está dizendo as demais coisas. Por mais que esteja escrito as demais coisas, mas não significa como nós entendemos. Quando lemos esse texto superficialmente, sem ler o contexto de uns versículos anteriores, nós entendemos o quê? Quando eu busco a Deus, quando eu busco o Senhor, quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, eu busco o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas, ou seja, tudo. Essas demais coisas pode se entender todas as coisas. Então, se eu busco a Deus em primeiro lugar, por exemplo, eu vou ter minha casa própria, eu tenho que ter. Eu tenho que ter meu carro do ano, eu tenho que ter. Eu tenho que ter o melhor emprego, os melhores amigos, as melhores coisas. Eu tenho que conquistar tudo. Porque a Bíblia diz que se eu buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Será que é exatamente isso que a Bíblia nos ensina? Eu preciso ler o contexto bem rápido. Versículo 25 em diante. Olha o que Jesus disse para que você possa entender melhor esta palavra. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas. Olha que coisa linda. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Versículo 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Observe bem que o versículo 33 responde os anteriores. Está dizendo que buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então o verso 33, ele aponta que coisas são essas que o Senhor Jesus está dizendo e prometendo, que quando eu busco primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa? O Senhor Jesus falou das aves do céu, que não trabalham, não semeiam, mesmo assim o Senhor tem cuidado delas. Não falta alimento para elas, não falta água para elas. O Senhor deu a comparação das ervas do campo, das flores, enfim, de que nem Salomão, que foi o homem mais rico da Bíblia, em toda a sua riqueza, se vestiu como uma delas, mostrando que quem cuida das plantas, quem cuida delas, das ervas do campo, dos pássaros, é o próprio Deus. Então, o versículo termina dizendo que todas essas coisas o Senhor vai acrescentar. Ele continua dizendo no texto: não sejam ansiosos pelo dia de amanhã, com que há de comer,
com que há de se vestir. Ou seja, essa é a nossa maior necessidade. Todo ser humano precisa, para viver ou sobreviver, ele precisa se alimentar, ele precisa se vestir. Ou seja, essas coisas que é o alimento, as vestimentas, etc, etc, são fundamentais, mas são coisas básicas que todos nós precisamos. É aquilo que nós necessitamos. Então, terminando esse comentário, significa dizer que o Senhor Jesus, Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Eu não tenho que me preocupar com o que eu vou comer amanhã ou com o que eu vou me vestir, porque o Senhor com certeza vai suprir todas essas necessidades básicas em que nós precisamos, tá bom? Então, a questão não é de coisas às vezes que eu desejo, que quero tanto alcançar, e nem sempre Deus vai me atender. Por isso que existem muitas coisas que eu peço a Deus e Deus não me atende, Deus não dá. Por quê? Deus sabe que aquilo não é prioridade. Às vezes pode ser luxo, pode ser um acrescento a mais, desejo apenas do meu coração, mas nem sempre é o que eu preciso e necessito, tudo bem? Então eu espero que você entenda e ficou muito claro para você que não é as demais coisas conforme a minha vontade e o meu querer, mas conforme aquilo que eu preciso e necessito, aquilo que Deus acha que é necessário, com certeza isso Ele vai cuidar e não vai deixar faltar, tá bom? Desde já eu quero agradecer por mais este vídeo, nos ajuda, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dá aquele like, nos ajuda para reforçar o nosso canal, para que possamos sempre estar trazendo novos conteúdos sobre a Bíblia Sagrada, versículo que às vezes nós achamos que está escrito da forma que ouvimos e nem sempre é como nós pensamos, muitas vezes já até falamos, tá bom? Compartilhe esse canal, Deus abençoe, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.